Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Minha franja tá grande. Hoje falando especificamente de um tipo de depressão, a bipolaridade. Gente, antigamente era conhecida como psicose maníaca depressiva. Hoje há graus de bipolaridade. Tem uns tão severos, porque assim, não tratados, eles se tornam severos e graves. E a pessoa tem a dificuldade grande de aceitação à doença. A pessoa não aceita que tem a doença. E é tratado apenas como depressão. Aí sim é um erro grave de diagnóstico. Por isso que é bom fazer um diagnóstico diferencial. O paciente que tem bipolaridade, ele precisa fazer um exame de sangue onde haja constatação da falta de sais de lítio, que é o que acontece. O seu cérebro não produz sais de lítio. Por isso oscila entre dias de euforia, tá? E dias de tremendo cabisbaixo, tremenda depressão. E você fica pensando no tipo de depressão de... mas deprê, agora por causa da palavra deprê, tudo virou deprê. Não é assim. A bipolaridade são pessoas que são normais perante todo mundo. Só que ele apresenta justamente comportamentos, né? No caso da mania, a euforia, a mania de atacar, a mania de xingar, a mania de ficar com raiva de outro ser humano, e normalmente ataca pessoas que estão bem próximas a eles ou que foram muito próximas, e sempre às vezes um funcionário bem perto, alguém de confiança, cônjuges, filhos, todo mundo sofre com a pessoa quando está em mania. Por quê? Porque ele acaba atacando e a pessoa acaba não entendendo por que tanto ataque a você mesmo, ou porque tanto ataque para o funcionário, porque o funcionário que fala assim, puxa vida, esse chefe é tóxico. Então, a pessoa costuma ser muito rígida com isso. E ele utiliza, ou ela utiliza a mania. Então quer fazer tudo ao mesmo tempo, resolver isso, manda todas as coisas ao mesmo tempo, como se pudesse ser feito tudo num triz. Outra coisa muito alta na fase da mania, o libido fica extremamente tudo, começa a curtir mulheres, poses sensuais, o tempo inteiro, olha pra mulher, olha pra isso, olha pra aquilo e foge. É uma pessoa que não está centrada no trabalho. Daqui a pouco está conversando, daqui a pouco se distrai, sai o foco, prolixa, fala demais, não como fala o pessoal que faz propaganda política, que acaba interrompendo meu vídeo. Mas assim, é a prolixidade, fala tanto que se perde em si o que está falando. Isso é tão grave porque existem estudos que esse tipo de pensamento acelerado acaba destruindo muitas células do cérebro, entre eles a da memória. Isso é grave. Sabe por quê? Porque deveria ser feito realmente várias avaliações por psiquiatra até conseguir essa análise diferencial. Normalmente é genético, tá? Transmitido de mãe para filhos, filhas ou filhos, mãe para filhas ou filhos. Pai, o índice é de 30%, mas mãe é 50%, às vezes 60%, 70% de chances de você vir a desenvolver a doença. Ela se apresenta desde que nasce? Não. É comum aparecer na idade adulta, tá? A bipolaridade, o tipo de bipolaridade que eu estou falando é comum aparecer na faixa dos 30, 40 até 50 anos. A pessoa começa com insatisfação de tudo, nada tá certo, nada está bem, nada, e assim, começa a ter crises depressivas e depois vai alternando com crises de euforia, ou às vezes despersonalização. Existem graus e tipos de bipolaridade, por isso que eu tô falando determinadamente de uma, aquela que é adquirida numa certa idade. Tem gente que já nasce com a bipolaridade desde a adolescência, já começa a ter transtorno de personalidade. E aí é outro tipo de transtorno de bipolaridade, já é outro tipo de depressão. São vários tipos de depressão bipolar. O que eu tô falando talvez é o mais comum, porque a pessoa a vida inteira era de um jeito e ela simplesmente muda radicalmente. Da noite pro dia ela se torna outra pessoa. Você fala assim, nossa, minha mãe era assim, agora não sei como é que ela... O que aconteceu? Você fica até transtornada. Nossa, meu pai era assim, agora não reconheço mais.
Então, a bipolaridade, ela costuma transformar a pessoa em outra pessoa. E, justamente, uma das coisas que mais acontece é a memória. Ela afeta também muito a questão da memória. E isso, quem sofre são os parentes, os filhos, o ex-cônjuge, o cônjuge, ou a atual namorada, ou justamente subordinado, ou o chefe dele, porque o chefe não sabe se demite ou não. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente difícil de se relacionar. Não se relaciona com qualquer pessoa. É uma pessoa muito restrita. Não fala, não conversa, não põe. E assim, nega o que tem. O que é pior. Porque se a pessoa aceitasse realmente que precisa de auxílio, a gente entra com um tratamento medicamentoso, a gente caminha para o psiquiatra faz a avaliação da absorção dos sais de lítio, que é o que falta, e não precisa de internação. Tem casos que às vezes é necessário até internação, que a pessoa tenta até suicídio quando entra na fase da depressão. A depressão cada vez vai tendo mais recidivas, uma atrás da outra, cada vez mais perto, uma atrás da outra, cada vez mais perto, e também fase de extremada mania, extremada agressão, e os familiares não aguentam, acabam internando o paciente em clínicas, né? E eles sofrem bastante lá com tratamento de choque, todos esses para reanimar, fazer com que as células dos neurônios funcionem novamente. Então, tudo isso pode ser aliviado apenas com um bom, realmente, psicodiagnóstico, com um diagnóstico diferencial de um médico, de um psiquiatra capacitado para poder fazer essa avaliação, que é um exame de sangue, para saber se você tem essa bipolaridade. Se o familiar começar a perceber esse tipo de transtorno, porque normalmente é a família que sofre e começa a perceber, a própria pessoa não percebe e nega. Assim, de um tempo pra cá, fala assim, não vou tomar mais remédio. Pronto, larga de tomar o remédio. E o remédio que era apenas para a depressão, começa a ter sequelas, porque aquilo lá tá faltando, a serotonina também começa a faltar, e cai novamente. E aquilo lá vira uma bola de neve cada vez maior. É necessário muita consciência, realmente, da família, dos familiares, que essa pessoa precisa de ajuda profissional, de terapia, principalmente, porque se negam, tá? São pacientes que negam o que tem, negam completamente, até a morte, negam, jogam medicamento no chão, não querem saber e não têm consciência de que isso pode levar à morte também. É grave, esse tipo de bipolaridade leva à morte, ou por suicídio, ou porque às vezes a pessoa fica extremadamente obesa devido à retenção de líquido dos sais de lítio. Por isso é necessário atividade física. Tudo isso eu sempre recomendo atividade física, não por uma questão apenas de saúde, porque nas medicações que a gente toma também tem coisas que retêm o nosso líquido. Então isso é importante para a nossa qualidade de vida. Então, cuide da sua família. Se você está com algum parente que tem bipolaridade, vá atrás de especialistas, recorra, porque tem tratamento e a pessoa pode conviver normalmente. Eu sei que são pessoas difíceis de conviver, são muito difíceis. A família precisa de psicoterapia familiar, porque senão tudo detona, tudo cai, tudo se desaba. Filho contra pai, tio contra sobrinho, contra avó, contra mãe, contra tudo. Começa, não, acho que deveria fazer isso. Começa um desajuste total. Bipolaridade tem que ser tratada com psicoterapia familiar e terapia para o paciente com outro profissional fora, tá? E, claro, o psiquiatra com a medicação, sempre fazendo avaliação médica, sempre fazendo exame de sangue para ver como é que está essa assimilação de sais de lítio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.